Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem, deputado? Tudo ótimo, você? Tudo. A gente geralmente já conversava por telefone, né? Estamos melhorando agora, né? Nossas conexões aqui por vídeo, não é verdade? É verdade. Olha, meu nome é, para quem está entrando na live agora, meu nome é Denise Mello, nossa conversa hoje aqui na Banda B é com o paranaense de Maringá, deputado federal Ricardo Barros, novo líder do governo Bolsonaro, do Progressistas, experiência é o que não falta, né? Foi líder da gestão do Fernando Henrique Cardoso, vice-líder nos governos petistas de Lula e Dilma, ministro da Saúde com Michel Temer. Hoje é ligado ao chamado Centrão, o bloco da Câmara dos Deputados, que reúne parlamentares de centro, centro-direita. Tem muitos desafios pela frente, né? Articulação das principais votações para governo, importantes para o país também. Bem-vindo, então. Vamos conversar, deputado, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo bem. Tudo certo. Deputado, eu começo, olha, desde ontem o senhor oficialmente é o novo líder do governo Bolsonaro, esteve com o presidente, a gente trouxe essa informação aqui na Banda B, e o senhor falou que precisa da ajuda dos deputados para mudar o Brasil, junto com o presidente Bolsonaro. O que seria esse mudar o Brasil, deputado, nesse momento, nessa altura do campeonato? O que significa isso? Significa aprovar a reforma tributária, a reforma administrativa e aprovar os marcos legais do gás, do saneamento, que nós já aprovamos. Ainda temos vetos a enfrentar agora no dia 2 de setembro, permitir, facilitar o investimento privado na infraestrutura para o setor público, de modo que o país se torne mais competitivo, diminuamos o custo do Brasil, possamos gerar mais empregos e podemos nos firmar como grande potência econômica mundial. E além da lei da cabotagem, que já foi enviada para o Congresso, que é o transporte de cargas por navios, isso é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. E nós precisamos de apoio para aprovar essas matérias, porque, obviamente, isso muda o status quo, isso muda a situação que nós temos nesse momento, onde determinados segmentos da economia se beneficiam dessa situação, mas para o Brasil é melhor ter mais infraestrutura, ter mais investimento privado e poder ser mais competitivo. Deputado, eu trago aqui um assunto que deve dominar hoje as discussões, desde ontem. Me parece que tem aí um projeto de lei com relação ao orçamento do ano que vem, que tem uma questão polêmica, colocando até quase 6 bilhões de reais a mais para a defesa, ou seja, para os militares, do que no orçamento, do que para a educação. Rodrigo Maia já disse que não faz nenhum sentido, mas o senhor diz esse orçamento do ano. O governo tem as suas prioridades, né? O presidente Bolsonaro, como todos sabem, né, é capitão, é das Forças Armadas. As Forças Armadas, ao longo do tempo, tiveram o seu reequipamento e os seus reinvestimentos muito limitados, porque havia outras prioridades de governo. Não há falta de dinheiro para a educação. O orçamento da educação é de 100 bilhões de reais, né? Então, não há falta de recursos para a educação. Há má gestão. Eu fui ministro da Saúde e em 2 anos economizei 5 bilhões de reais, fazendo gestão austera e severa no Ministério. Então, o Ministério da Educação tem amplamente condições de, com o mesmo recurso, fazer muito mais do que está fazendo. É o que nós esperamos do nosso novo ministro, Milton Ribeiro. Mas o senhor sabe que vai ter trabalho aí, né? Com mais orçamento para a defesa, já vai ser um desafio no começo aí? Vamos ter e vamos enfrentar e vamos superar. É essa a nossa missão. A missão é dar ao país as melhores condições de crescimento e desenvolvimento, é cuidar das pessoas. O presidente Bolsonaro colocou orçamento ilimitado para combate ao Covid. Colocou orçamento ilimitado para dar renda às pessoas que foram afetadas pelo isolamento social. São bilhões, 700 bilhões de reais que nós já investimos e temos que estudar aí prorrogação do auxílio emergencial e prorrogação da suspensão
e da redução da folha de pagamento, onde o governo paga o salário do funcionário que está suspenso o seu contrato, e o governo paga a parte reduzida do salário daqueles que tiveram redução de jornada pelo impacto do isolamento social. Então, o cuidar das pessoas é a palavra de ordem para o presidente Bolsonaro. E não há nenhuma dificuldade em que este governo tenha prioridades diferentes dos que estiveram. Nós não continuaremos abduzidos pelas corporações. 80% de tudo que o Brasil arrecada é para pagar servidor público ativo e inativo. E nem todos, mas uma parte dos servidores são muito privilegiados. Muito. Ganham muito mais do que os seus similares da iniciativa privada, dos que exercem a mesma profissão. Especialmente em empresas estatais, os salários são altíssimos, as vantagens são altíssimas, e tudo isso sai do dinheiro do nosso contribuinte. Judiciário, Ministério Público tem olerites acima de R$100 mil, está no portal de transparência. Não é nada de, não estou falando nada de novo, nem ofendendo ninguém. Está no portal da transparência. Isso precisa ser resolvido. Bom, então, antes da gente falar disso de reforma administrativa, eu quero trazer outro assunto polêmico hoje. O governo está preparando aí um plano alternativo para a desoneração da folha de pagamento. Agora, a votação do veto ficou para setembro, dia 2 de setembro, talvez até com uma derrota, se fosse agora. O senhor trabalha com essa realidade de uma derrota hoje, e vem aí um plano diferente, alternativo em relação à desoneração. São 17 setores aí que estão preocupados com isso, não é, deputado? Sim, são setores que foram atendidos pelo governo no pedido de desoneração de folha. Agora, temos um impasse. Ou continuamos dando um impacto de 3 bilhões para o governo do orçamento, porque essa desoneração é o quê? É a redução do recebimento de impostos pelo governo, ou nós cortamos a redução, né, e impactamos as empresas que podem ter dificuldade na manutenção de empregos. É um dilema, nós vamos chegar num entendimento sobre isso, não tenho dúvidas que até o dia 2 de setembro, quando marcamos a possibilidade de votar este veto, junto com os vetos da lei do saneamento, nós vamos chegar no entendimento. O ministro Paulo Guedes é sensível à questão, e o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, é o encarregado de articular. Hoje vocês vão ver no Congresso uma sessão que está votando dezenas de vetos do presidente, alguns negociamos para manter, outros negociamos para derrubar, e estamos avançando num acordo muito bom. Eu quero até agradecer às oposições que têm entendido o momento do Brasil e têm nos permitido avançar em votações por acordo para superar essas questões. Bom, auxílio emergencial, mais ou menos 60 milhões de brasileiros já receberam e querem saber se esse auxílio vai ser prorrogado. Se fala numa proposta do governo em torno de 250, 300 reais. Aí já veio uma outra possibilidade aí de líderes conversando de dar mais uma parcela de 600 e depois diminuir. O que é, para quem está nos ouvindo agora, deputado, o que a gente tem em relação ao auxílio emergencial, valores, prazos, ou até ampliação, né, de pessoas para receber? Bem, auxílio emergencial é emergencial, ele não vai ser permanente. O orçamento de guerra referente à Covid e seus impactos termina em 31 de dezembro. Então, a partir do ano que vem, nós temos que ter um programa regular de assistência social, de ação para os mais pobres, que estará no orçamento regular da União, que tem teto de gastos, que tem ajuste fiscal, que tem rigor e austeridade. Então, nós criaremos um programa chamado Renda Brasil, que é o projeto do presidente Bolsonaro, um amplo programa de atenção aos brasileiros, especialmente esses milhares, 40 milhões de brasileiros, que não tinham nem cadastro, que se apresentaram agora para receber o auxílio emergencial, e nós vamos identificar, porque até o ano que vem também haverá retomada econômica, já está havendo a retomada das atividades econômicas, as pessoas que perderam renda poderão retomar a sua renda, né, e não precisarão mais do auxílio emergencial. Então, nós vamos reduzir, obviamente, o número de pessoas que necessitam, porque elas já estarão trabalhando e tendo a sua renda,
e ver um valor que seja suportável dentro de um orçamento regular e que, portanto, num espaço orçamentário muito comprimido pelos gastos com folha de pagamento, que já chegam a mais de 80% da arrecadação. Mas isso para o Renda Brasil do ano que vem. Esse ano tem auxílio talvez até dezembro, na sua opinião? Eu acredito que haverá uma prorrogação com redução progressiva, que seria a lógica, né? Isso é o que tem de bom senso a ser feito. Mas não posso... Renda Brasil. Isso não é uma decisão tomada já pela equipe econômica. Eu estarei hoje com o ministro Guedes, às 18 horas, para uma longa reunião, para repassarmos todas as questões do governo. Eu não tenho a posição da economia, portanto, se haverá ou não a prorrogação do programa de auxílio emergencial, é uma decisão a ser tomada. Bom, o senhor falou em Renda Brasil, o senhor já tem uma ideia do que seria esse programa? Fala-se em ampliar até, vem para substituir o Bolsa Família, mas vem para ampliar talvez o número de beneficiários. O que seria esse programa para o ano que vem, né? Esse ano acho que não tem implantação, né? A ideia é que a partir de janeiro, no orçamento regular da União, nós tenhamos o programa Renda Brasil atendendo dentro dos limites orçamentários permitidos, né, pelo teto de gastos. Então, nós temos que estabelecer um valor de auxílio que seja compatível com a capacidade de pagamento do Estado e temos que escolher, né, encontrar as pessoas que realmente precisam para serem atendidas. Hoje, os vários programas de atenção do governo, né, o PPC, o programa de atenção às pessoas que têm algum tipo de deficiência, os programas que são muito cumulativos, né? O programa de renda para os pescadores, né? São vários programas que visam a mesma coisa, atender pessoas em dificuldades em determinados momentos. Se nós unimos todos esses programas em um só, o orçamento de cada um desses programas é reunido em um só orçamento, nós temos um volume significativo de recursos e atenderemos a todos igualmente, não tendo a oportunidade de alguns não terem atendimento nenhum e outros serem atendidos por mais de um programa e terem o auxílio acumulado. Eu acho que é essa inteligência que tem que ser estabelecida. 7h34, estamos conversando ao vivo aqui, entrevista exclusiva com o líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros, aqui direto de Curitiba. Chove em Curitiba, agora 14 graus, e eu pergunto, para tudo isso que a gente falou tem que ter dinheiro, né? Para tudo isso tem que ter arrecadação, e aí ontem o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está desconfiado com essa história de transações eletrônicas, um novo imposto. Ele diz que é CPMF sim, que se depender dele não vai passar. Como conseguir dinheiro e como é que você ouviu essa declaração, essa declaração aí do Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia é o presidente da Câmara. Se vai passar ou não vai passar é decisão de plenário, da maioria, né? Então, a opinião dele é muito importante, ele é muito influente na Câmara dos Deputados, né? E, obviamente, quando ele não tem interesse ou não está a favor, as coisas são mais difíceis, mas não serão impossíveis. Não sei se haverá esse embate. A redução, o imposto sobre transações eletrônicas está sendo proposto para substituir a desoneração da folha de pagamento. A receita que hoje é arrecadada com encargos sobre a folha de pagamento, né, encarecendo a geração de empregos para o empresário, é pretensão do governo Bolsonaro diminuir os encargos sobre a folha, facilitar a empregabilidade, né, o acesso das pessoas à remuneração formal. E para que haja essa redução de arrecadação com a desoneração da folha, tem que haver outra receita. Inicialmente, o ministro Paulo Guedes propôs imposto sobre transações eletrônicas. Mas pode ser outra solução, mas precisa ser encontrada a solução. Apenas dizer não para o que é proposto não é solução, porque implicaria em não desonerar a folha e não dar oportunidade a mais brasileiros de ter um emprego formal. Bom, o senhor acredita, nós estamos falando aí de reforma, eu vou aproveitar e falar de reforma administrativa, é uma queda de braço com os servidores, mas fala-se também numa reforma de não mexer com quem já está lá.
deixar quieto. Aí seria uma reforma administrativa, não mexendo com quem já está trabalhando nos governos? O que o senhor visualiza aí em relação a essa reforma? A ideia é essa, porque quem já está tem direito adquirido, na maioria das vezes. Então, uma luta em glória, né? Porque o judiciário, que também é uma corporação de servidores públicos, obviamente tende a impedir, né, que haja qualquer tipo de retrocesso. Aliás, neste meio da pandemia, logo no início, o Supremo decidiu que não pode reduzir salário do servidor público, né? Mesmo com a arrecadação caindo 30%, não pode cortar a despesa. Então, a gente vive uma utopia, isso é surreal, né? Nós temos que conectar o serviço público com a realidade. Todo brasileiro sofreu impacto na pandemia. O servidor público não, ele recebe normalmente a sua remuneração. Eu, inicialmente, até propus 30% de corte no salário de todos os servidores públicos, porque nós sabíamos que a arrecadação cairia nessa proporção de 30% em função da crise. Mas não, o Supremo decidiu ao contrário. Então, qual é a solução? Fazermos regras mais favoráveis. Tem algumas categorias que o piso inicial da categoria é 30 mil, já começa ganhando 30 mil, né? Outros já começam ganhando 20 mil. Não pode, nós temos que voltar a trabalhar com meritocracia, né? O servidor público que se dedica mais tem que receber o seu prêmio, mas a nossa Constituição fala em isonomia e em estabilidade de emprego. Então, aquele que se dedica meritoriamente, que nós devemos reconhecer, se o governo premia, todos os outros que não se dedicam pedem isonomia e também recebem o benefício. Isso é muito cruel, né? Porque não há estímulo para o bom servidor público, e são muitos, né, que eles possam continuar dedicados e ajudando o Brasil. Então, precisa mudar a regra, e a reforma administrativa para o futuro trata-se disso. Mexer com os atuais direitos é possível, sim, mas em questões pontuais, que são os privilégios, né, que são os auxílios, que são os pendurucalhos que estão na remuneração, no oleidite dos servidores públicos. Em alguns casos, esses pendurucalhos poderiam ser atacados nesse momento. Esse ano de eleição, o senhor acredita que alguma reforma vamos chegar até o fim do ano, em plena pandemia, com alguma reforma aprovada? A tributária, eu acredito que votaremos esse ano, porque é desejo do presidente Bolsonaro, é desejo do presidente Rodrigo Maia, ele colocou isso na sua pauta, né, no seu programa de ação, e ele tem, de fato, convicção disso. Aliás, ele também quer votar a reforma administrativa, mas as duas acho que não tramitarão simultaneamente, e é desejo do presidente Alcolumbre, é desejo da maioria do Congresso Nacional. Temos que enfrentar as resistências, estados que perdem receita e que precisam ser compensados por um fundo de equalização, e temos que enfrentar os grandes municípios que não querem abrir mão do ISS. Mas, como sempre, até o final da votação chegaremos ao entendimento. Bom, nos últimos meses, muito clara a aproximação do presidente Bolsonaro com o chamado Centrão, o senhor é uma das lideranças, e veio também, a gente viu claramente alguns cargos que chegaram até o Centrão, e veio a crítica do toma lá da cá, né? O senhor não gosta desse termo não, né? Não é isso? Não, não é isso, porque houve a votação da reforma da Previdência, foi aprovada o ano passado, e não tinha toma lá da cá, não tinha troca de cargos, não tinha nada, e foi votado. O Congresso tem as suas pautas e as suas convicções, mas nós vivemos um presidencialismo de coalizão, nós vivemos um sistema de governo onde o presidente da República se elegeu, este e os anteriores, com 10% dos parlamentares do seu partido, né? E como é que faz para votar, para governar, para aprovar aqueles programas que ele se propôs na sua campanha eleitoral? Ele precisa construir uma maioria. O centro, o que é o centro, como era chamado lá na Constituinte, e centrão, como é chamado hoje, são um grupo de partidos que não disputam a presidência da República, mas, terminada a eleição, se propõe a dar governabilidade a quem ganhou a eleição com a legitimidade do voto popular e que precisa entregar à população os avanços que prometeu. Então, este grupo de partidos do centro participa da base do governo, contribui para a governabilidade
e, em alguns casos, indica elementos filiados ao partido, pessoas filiadas ao partido, para representar o programa do partido dentro do governo. Porque os partidos que participam da base do governo querem ver as suas ações programáticas, aquilo que ele acredita, defende lá no seu programa partidário, implementado na política pública. E é assim que funciona. A gente notou aí uma mudança de comportamento do presidente Bolsonaro. De uns tempos para cá, de algumas semanas para cá, ele tem evitado as declarações mais polêmicas. Há quem fale que ele está mais um Bolsonaro paz e amor. Isso lhe ajuda como líder do governo? Inclusive, eu emendo a pergunta, porque no ano passado o senhor chegou a falar que o governo não estava querendo se entender com o Congresso. Mudou alguma coisa? Hoje é um governo diferente? É assim que o senhor assume a liderança? Claro, um governo mais maduro, né? 1 ano e meio de governo, todos aprenderam muito. O Congresso a lidar com o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro a lidar com o Congresso. O presidente Bolsonaro abriu o seu governo, inaugurou o seu governo, nomeando vários parlamentares como ministros, mas indicados por frente parlamentares, pela frente parlamentar evangélica, da saúde, da educação, da agricultura. E ao longo do ano, o presidente percebeu que as frentes parlamentares não estavam resolvendo o problema de articulação política dele. Não nomeavam relatores das matérias, não indicavam membros das comissões e nem indicavam a posição de votação no plenário. Tudo isso é feito por partidos. Então, a partir de janeiro, fevereiro deste ano, o presidente Bolsonaro passou a chamar presidentes de partidos e líderes partidários para o diálogo e está construindo esta nova articulação. Então, ele já inaugurou o seu governo se relacionando com o Congresso, mas através de frentes parlamentares. Hoje ele está com o governo se relacionando com o Congresso através dos partidos e está tendo mais segurança da previsibilidade das suas votações. Então, eu assumo a liderança do governo, de um governo com 1 ano e meio de experiência de relacionamento com o Congresso e, obviamente, com o amadurecimento que isso trouxe para o Congresso, para os partidos e para o presidente. Vamos só, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a questão da privatização. Né? Com a saída do Salim Matar, do secretário de privatização, Paulo Ebel, né? O governo mantém a ideia de privatização, tem Correios agora em greve, alguns passos foram dados também, estão sendo dados aí com relação à privatização dos Correios. Como é que o senhor vê esse plano do governo em relação às privatizações? A determinação do presidente Bolsonaro na privatização das empresas estatais. É possível privatizar mais de 200 empresas estatais. Elas, em média, têm 80% da sua despesa com o pessoal. E só 20% da despesa do orçamento vai para a finalidade a qual aquela estatal foi cumprida. Quando privatizamos as telecomunicações, nós avançamos muito. Né? Hoje nós somos muito competitivos em telecomunicações, já vai chegar ao 5G, nós temos várias empresas atuando no mercado, oferecendo muita opção e economia para a população. Então, é isso que a gente vai repetir com outras privatizações. Né? Permitir que as empresas invistam, cresçam, gerem empregos e paguem impostos para que o Renda Brasil possa ter capacidade de atender os mais carentes. Que o governo Bolsonaro possa ter receita para atender as pessoas mais carentes. Privatizar é palavra de ordem e o governo caminhará nessa direção. Vamos falar um pouquinho também sobre pandemia, deputado. O senhor foi ministro da Saúde, conhece muito bem tudo que está acontecendo aí na área da saúde. Inclusive, o senhor foi contaminado pelo coronavírus, sua família, o senhor como paciente também conhece esse lado. 110 mil mortos, onde o senhor vê a responsabilidade do governo diante desses números e o que o governo está fazendo e pode fazer para dar uma resposta para a população em relação a essa pandemia? Bom, estamos dispondo de recursos ilimitados para a saúde e para os impactos da economia referentes à crise do coronavírus. A questão da saúde, nós começamos tudo errado, né? Começou com essa história de fique em casa,
se tiver sintoma, tosse, febre, dor de cabeça, fica em casa, só vai para o hospital quando tiver falta de ar, aí já é tarde. Isso nós provavelmente teríamos economizado muito, salvado muitas vidas, se a determinação fosse a que hoje o ministro Pazuello determinou, há 2 semanas atrás. Nos primeiros sintomas, procure o médico. Vai tomar a cloroquina, a azitromicina, o anticoagulante e vai evitar de agravar e de ir para o hospital e precisar do respirador. Então, a partir de agora, nós temos esta nova ordem, né? E podem ter certeza que nós vamos salvar muitas vidas dando tratamento nos sintomas iniciais. Foi um erro grave e do ministro Mandetta, que é médico, né? Mas entrou na história da Organização Mundial da Saúde e não entendeu, não percebeu que nós somos o Brasil, que nós temos o SUS, que é o maior programa do mundo de atendimento à saúde gratuito, que nós temos 50 mil postos de saúde para atender a população à disposição, de forma gratuita. Então, nós não tínhamos que adotar uma medida que foi dada para o mundo inteiro, do fique em casa, porque o Brasil tem estrutura de saúde para tratar os seus pacientes. Então, se nós retomamos a economia, a atividade, conquistaremos logo a imunidade de rebanho, ou seja, 70% da população tendo adquirido o coronavírus e tendo anticorpos, aí a epidemia acaba, porque o vírus não consegue mais se propagar, porque vai encontrando pessoas que já estão imunes. Eu tive coronavírus, né, a minha família teve todos assintomáticos. A literatura diz que 85% das pessoas não terão sintomas. Então, eu acho que começamos errado, infelizmente, a decisão começou, nós começamos errado a enfrentar o problema, devíamos ter partido para o isolamento vertical, que é isolar apenas idosos imunodeprimidos, e já teríamos superado a crise e encerrado a epidemia. Mas o fato é que começou assim, vamos continuar agora administrando esse problema. O Supremo Tribunal Federal diz que é dos prefeitos e governadores a decisão sobre o isolamento social. O governo federal está fazendo o quê? Dando respirador, dando equipamento de proteção individual, repassando bilhões de reais para os municípios e estados, bilhões, né? E aí cada estado e município tem que fazer a sua parte. Mas o senhor falou em erro no começo. As declarações polêmicas do presidente, que é só uma gripezinha, também houve erro? O presidente errou no começo também com essas declarações? Bom, eu estou falando exatamente contra o isolamento horizontal, contra o lockdown, contra todo mundo em casa. Este foi o erro, porque as pessoas ficaram em casa até agravar a sua situação de saúde. E aí foram para o hospital já indo quase que direto com o respirador, né? Então, e nem tinha respirador naquele momento, né? O ministro Mandetta saiu sem comprar nenhum. Então, veja bem, o presidente estava falando numa linha, né, de enfrentar o vírus e não fugir do vírus, como foi adotado. É claro que quando você faz uma proposta que não é a mesma que todo mundo está fazendo, precisa ter convicção, né? Precisa ter capacidade de fazer. Quando eu fui ministro, enfrentamos febre amarela, né? Foi um grande problema, enfrentamos Zika vírus, que era uma coisa nova, como é o coronavírus agora. E superamos isso, enfrentando a situação e não correndo da situação. Vamos, agora já foi, né? Nós já estamos, o ministro Pazuello pegou o bonde andando, e agora, mas mudou a orientação, teve coragem de mudar a orientação. Não tem fique em casa. Se você tem sintoma, vá ao médico. Óbvio isso, né? Então, tenho certeza que agora vamos salvar mais vidas. Evitamos mais mortes com esta nova orientação. No final da nossa entrevista aqui, deputado, eu quero falar de eleições municipais. Qual que é a expectativa aqui de progressistas em Curitiba? Maria Vitória, sua filha, deputada estadual, já foi candidata a prefeita em Curitiba, deve disputar. Quais são os planos aqui? Bem, a Maria Vitória é a presidente estadual dos progressistas. E ela afirma que temos 130 pré-candidatos a prefeito em todo o Paraná. Nós estamos lançando muitas candidaturas, muitos filiados nossos vão se propor à campanha, teremos candidato próprio em praticamente todas as grandes cidades do Paraná, e Curitiba o partido ainda não tem uma posição definida. Nós
temos duas alternativas em Curitiba. Ou indicaremos a vice do prefeito Rafael Greca, ou vamos disputar com candidatura própria. Esse é o desenho que está estabelecido e, obviamente, teremos que aguardar o prazo final das convenções para poder tomar esta posição. Nós temos a Maria Vitória, como você lembra, apoiou o prefeito Rafael Greca lá no segundo turno, foi a única das candidatas que não passou no primeiro turno, ficou em quarto lugar e decidiu e declarou apoio ao prefeito Rafael Greca num momento em que ele estava ainda 4 pontos atrás do Neyley Prévost, que liderava a pesquisa naquele momento. Então, o prefeito é nosso amigo pessoal, pessoa do nosso relacionamento, e nós temos boa amizade com ele, mas isso não tem nada a ver com a nossa atividade partidária, né? O partido precisa estar presente no processo eleitoral, e estará presente, ou com a vice, ou com a candidatura própria. Numa vice, vai mexer com a política aqui, né? Porque nós temos aqui o PSD, para a qual o vice do Greca foi, né? O governo. E temos também o governador Ratinho Júnior, talvez neutro, temos Neyley Prévost, a Maria Vitória, por exemplo, sendo vice de Greca, você acha que dá um bom barulho, não é? Eu não diria que dá um bom barulho. Nós somos o maior tempo de televisão disponível para alianças, porque o PT tem candidato, o PSL tem candidato, depois vem o PP, né? Então, os progressistas têm o tempo de televisão, tem fundo partidário, eu sou tesoureiro do Diretório Nacional, tem uma chapa de vereadores muito boa, né? Temos o vereador Oscarino Maria Manfron no nosso partido, mas temos uma muito boa chapa de vereadores, todos achando que tem chance, porque o Oscarino e a Maria Manfron se elegeram na faixa dos 4.000, 4.500 votos. Então, há um grande time nosso à disposição, construímos uma boa chapa, e é isso que um candidato a prefeito precisa de exército, de gente na rua pedindo voto, de tempo de televisão para levar suas ideias. E a ex-governadora Cida Borghetti fez um excelente trabalho no governo do Paraná, ajudou muito Curitiba, passou 70 milhões para asfalto, passou ajuda para o transporte, ligação da rodovia da Uva e tantas obras que ela ajudou a serem constituídas em Curitiba e na região metropolitana. A Cida tem muita força, a Maria Vitória, que já foi em quarto lugar na pesquisa anterior, é uma parlamentar, uma deputada estadual muito ativa. Então, nós temos nomes a oferecer no partido, né, nossos vereadores, nossas lideranças, e achamos que vamos levar essa mensagem à população, seja na vice, seja na candidatura a prefeito. Vamos esperar a decisão do PSD, se Neyley Prévost é candidato, Eduardo Pimentel fica sem condições de ser o vice de Rafael Greca. Eu disse ao prefeito Greca que acho que foi ótima solução tentar trazer o Eduardo Pimentel para continuar na sua chapa representando o governador. Ele foi para a chapa, primeiramente representando o Beto Richa, depois continuaria na chapa representando o Ratinho Júnior, porque isso pode, talvez, levar a eleição para ser encerrada no primeiro turno, se o governador, de fato, for para o seu palanque. É uma jogada política adequada. Mas vamos aguardar a decisão do Neyley Prévost, se ele é ou não candidato, porque isso é que vai decidir os próximos passos da eleição. Mas nós, progressistas, nós gostamos de levar as nossas ideias, né? Maria Vitória fez uma campanha muito bonita para o prefeito da cidade, uma campanha propositiva. A gente não fala mal de ninguém, a gente só oferece a nossa visão de como administrar. Nós levamos Maringá a melhor cidade do Brasil para se morar pela consultoria Macroplan da revista Exame, né? Constituímos uma cidade com excelentes condições de qualidade de vida. Nós sabemos fazer isso, nós sabemos administrar. Nós temos quadros competentes e, como a Cida fez um governo de 9 meses, mas de ampla realização. Então, a política é uma coisa e governar é outra coisa. Nós sabemos governar e vamos oferecer isso como uma opção, não só para Curitiba, mas para mais 130 cidades do Paraná. Tá certo, boa sorte, tem muito trabalho pela frente, muitas votações hoje,
e a gente aqui na Banda B está à disposição para a sua participação, deputado. Obrigado a vocês, o nosso abraço a Luiz Carlos Martins e Gilberto Ribeiro, são deputados estaduais junto com a Maria Vitória, a nossa bancada de deputados estaduais que votam com o governador, né? Ajudam a governabilidade no Paraná. Nós não criticamos o governador, embora tenhamos disputado com ele a eleição, mas também não participamos do governo, né? Nós não nos aliamos ao governo, nós apenas ajudamos o Paraná a continuar em frente. Obrigado a todos, um grande abraço. Um grande abraço e bom dia.